Deus. Então vamos preparar o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. O tema que eu quero compartilhar nessa manhã é o tema da mensagem. Nessa manhã, no dia 14 de fevereiro de 2021. Às vezes a gente sempre vai falar de 2020, né? O ano passou tão rápido que a gente nem, parece que nem viveu o ano direito. Mas já estamos em 2021, glória a Deus. E o tema que eu quero compartilhar hoje é a igreja como uma casa de justiça. E isso, embora não soar ruim para muitas pessoas, né, porque associam justiça com julgamentos, né, errados, julgamentos severos, né, e temos que ver a igreja como lugar de amor, lugar de recepção, lugar de tratamento, amém? Mas nós não podemos deixar de ver a igreja como uma casa de justiça. Né? Vamos entender na luz das Escrituras o porquê. Abra comigo no texto base da nossa mensagem, no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo número 16. Versículo de número 18. 18 e 19. Texto muito conhecido. Inclusive eu já ministrei esses dias recentes falando sobre Pedro. Mas não vai ser a ênfase dessa mensagem, mas sim o que Jesus disse a Pedro. Mateus 16, 18 e 19. Diz assim: todos encontraram? Amém. Diz assim: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então olha que tremendo. Jesus diz, afirma a identidade de quem é Pedro. Nós já estudamos sobre isso, né? Pedro. Não vai ser o contexto. Mas Jesus disse que ia edificar a sua igreja sobre uma pedra, sobre uma rocha. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E logo fala de dar as chaves do reino. E tudo que ligar será ligado. Tudo ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Vamos entender isso. Primeiro, o que nós temos acerca de uma definição do que é uma igreja? Quando a gente fala assim, o que é igreja? O que é que representa uma igreja para você? Nossa, hoje. É isso. No seu entendimento, o que é que representa a igreja? Você é a igreja, né? Com o tempo morado com o Senhor. Muito bom. A família. Isso é muito bom. Só que nós estamos vendo como nós pessoas, mas como um propósito para um local, para uma cidade, para um território. Né? Quem nós somos para esse território? Porque Deus nos faz uma casa para Ele. Nós somos a casa de Deus. Mas qual o propósito de Deus em habitar em nós? Precisamos saber qual o propósito de ser igreja. Deixar Ele entrar.
Deixa ele entrar. E depois que ele entrar, ele vai fazer o quê? Ser morada. Vai fazer morada. Nos transformar. Depois que nos transformar, porque nós já estamos sendo transformados. E depois desse processo? Testemunhas, representá-los. Olha só. Muitas vezes a gente está no foco tão assim no que nós necessitamos, que a gente não está conseguindo ver o que as pessoas ao nosso redor estão precisando. E que nós podemos ser essa representação de Deus para elas. Então veja só, Jesus diz, esta é a minha igreja. A palavra igreja, a palavra mesmo, igreja, no tempo de Jesus não existia essa palavra. A Bíblia foi traduzida, né, de vários idiomas, e o idioma nativo primário era o hebraico. No hebraico não tem o nome de igreja. Igreja é uma tradução para nós entendermos o que Jesus estava dizendo. Amém? Qual seria o nome que Jesus utilizou aqui? Querila. Jesus disse, esta é a minha querila. O que significa uma querila? Qual é a ideia de querila? Porque quando a gente fala de igreja, logo a gente pensa na adoração, muito bom. Logo pensa, né, se encher do Espírito Santo, muito bom. Ou pensa no lugar onde nós somos consolados, onde nós somos amados, curados, onde eu vou levar minha necessidade aos pastores, educados. Tudo isso faz parte. Mas muitas outras pessoas dizem, a igreja é um hospital, vai lá para curar os enfermos. Jesus curava os enfermos, né, de alma, os enfermos físicos. Mas o que Jesus quis dizer quando ele afirmou, dizendo, esta é a minha igreja? Esta é a minha querila. Jesus estava dizendo, esta é a minha casa de justiça. Casa de justiça. Querila é uma casa de justiça. Também pode ser traduzido como uma assembleia de governo. Não tem na cidade tem a Câmara Municipal onde se reúnem os vereadores para legislar. Poder legislativo. Tem a Prefeitura, onde são traçados os planos, os projetos de ações para o município. Uma casa também de governo. Existe também a Câmara dos Deputados, né, o Senado, enfim. Todos os políticos, de forma geral, têm a sua casa de governo. Todas as autoridades políticas. E nós também, como igreja, temos a nossa casa de governo, que é a igreja. A igreja é uma instituição que foi cheia de poder, de autoridade, para transformar uma cidade. Então Jesus disse, essa é a minha igreja. Imagina que tremenda é essa casa de Jesus. Esta casa, Jesus disse em outras passagens, a minha casa será chamada casa de oração, casa de ensino. A igreja governa através de quê? Do ensino e da oração. Então, casa de educação. Então, o que significa igreja desde o pensamento bíblico original? Uma casa de justiça onde está o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O que é que o judiciário faz? Condena ou absolve? É ou não é? O que é que o legislativo faz? Fiscaliza as leis e cria as leis. Isso é o legislativo. E o executivo é quem executa tudo que for necessário para ser feito, né, no âmbito de ação, é o executivo que faz, é o prefeito. Por isso que os vereadores não podem
fazer obra numa cidade. Eles criam leis para que o prefeito faça a obra. Né? E o jurídico é o que fiscaliza as ações dos prefeitos, dos poderes. São 3 poderes distintos, porém devem trabalhar em unidade. Então a ideia de Jesus, quando disse: esta é a minha igreja, esta é a minha casa de justiça, e o inferno não vai prevalecer contra ela, o que significa as portas do inferno. As autoridades da maldade. As autoridades da maldade, o que mais? A má educação. Os desenhos antideus. Os projetos antideus. Vamos ver quais são os projetos que estão tentando legalizar na nossa nação. Aborto, ideologia de gênero, né? Casamento entre 3, 4 pessoas, pedofilia, tantas coisas que tentam ser legalizadas que a gente sabe que é contra o ensinamento da palavra de Deus. Então Jesus diz: a porta do inferno, ou seja, vamos entender essa porta do inferno como um lugar de apresentar projetos, um lugar de estabelecer leis. E a igreja tem que ter representantes nesse lugar para não permitir isso. Por quê? Porque o reino de Deus sempre vai prevalecer. Então Jesus diz a Pedro: eu te darei as chaves. O que representa a chave? Autoridade, poder, legalidade. Porque quem pode entrar numa casa? Quem tem a chave, né? Legitimamente. Jesus diz: te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Em outra forma de falar, Jesus está dizendo: olha, eu vou te dar autoridade para você ser um representante meu na terra. E o que você disser que vai acontecer, vai acontecer. O que você disser que não vai acontecer, não vai acontecer. Porque o que significa ligar e desligar? Em algumas traduções, acho que essa Bíblia da Priscila e da Aldília diz assim: permitir e proibir. É muito mais fácil compreender assim. Tudo que permitir será permitido, tudo que proibir será proibido. Por isso que nós, como igreja, devemos orar, ou como pais dentro da nossa casa, porque é nosso lugar de autoridade na família, quando vê um mau comportamento dos filhos, diz assim: eu proíbo esse comportamento aqui nessa casa. Não permito. Por que as famílias estão se desestruturando? Pela permissão ou permissividade dos pais. Ah, mas eu falo com os meus filhos para que eles não façam isso. Mas os filhos aprendem com o que vê também. Não adianta dizer assim: faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Porque a partir do momento que nós damos mau testemunho, já damos permissão para que os filhos façam também. Mau exemplo. Então a igreja é quem tem o poder e a autoridade para, em um território, quer seja o território de uma casa, quer seja de uma igreja, quer seja de um espaço de trabalho, quer seja de uma cidade, de um estado, de uma nação, cada um na sua esfera de autoridade, é quem tem poder para permitir e para proibir. Amém? E vamos entender isso. É relacionado com o nosso estudo da semana de hoje, que iniciou ontem, né? A lição 18, que fala sobre julgamentos. No Antigo Testamento, a partir da leitura de Êxodo 21 ao 24. Eu passei os olhos rapidinho agora pela manhã, mas graças a Deus já estudei em outros momentos. E o tema do estudo é julgamentos. Por quê? Porque, como nós estudamos nas semanas anteriores, Moisés estava sobrecarregado, cansado, porque ele estava guiando e conduzindo a nação sozinho. E o Senhor falou através do seu sogro Jetro, dizendo: não é bom o que fazes. Elege entre você pessoas idôneas, honestas, para te ajudar. E ele escolheu 70 assistentes. 70 assistentes
70 jurídicos, 70 intercessores, 70 discípulos que eram líderes com ele. E depois de serem escolhidos esses 70, eles subiram ao monte para que o Senhor falasse com eles e lhes desse instruções específicas de como deveria ser as leis, os estatutos, né? Algumas versões falam decretos sobre o povo, a legislação sobre o povo. Deus que criou a legislação, como a gente leu o Antigo Testamento, foi Deus que criou a legislação. E a partir do Êxodo 21 a gente vê o Senhor dizendo, olha, não, se vocês tiverem, porque naquela época tinha escravos, né? Tinha aqueles que não tinham condições de pagar as suas contas ou sobreviver, eram vendidos como escravos. E o Senhor instituiu que os escravos somente deveriam ser escravos durante 6 anos. No 7º ano deveria ser liberado. Está escrito no Estatuto do Senhor. E o Senhor diz, para que vocês também recordem que vocês foram escravos. Ou seja, se passar disso aí, você vai estar desobedecendo a minha instrução. Passado o 7º ano, que é o ano sabático, porque os antigos não tinham férias anuais, eram férias mensais, eram férias anuais. Trabalhavam 6 anos, e o 7º ano era o ano sabático, o ano do descanso. E se quisesse voltar, voltaria para mais um ciclo de 7 anos de trabalho. Mensais, isso. Não tinha mensais. Tem o trabalhador que trabalha um ano, ele tem um mês de férias por mês. Isso. Ele não tinha essas férias mensais, ele tinha férias anuais. Entenderam? Então, o Senhor começa a dizer, se acontecer determinado acontecimento, se for roubo, se for defraudação, se for perda, o Senhor começou a dizer em cada caso o que deveria ser dado à sentença. Qual seria o tipo de julgamento? Porque Deus é que criou esse padrão de justiça. Amém? E a gente vê esses 70 assistentes de Moisés juntamente com ele trabalhando para que isso acontecesse. Então, quando alguém, por exemplo, roubava um objeto de outro, vinha até eles na casa de justiça para que eles pudessem dizer qual seria a sentença. Aí muitos podem dizer, mas pastor, a lei é muito dura, como muitas vezes já ouvimos sobre isso. A lei é muito dura, muito rígida. Nós estamos no tempo da graça, do Novo Testamento. Já não existe mais essa exigência da lei. E aqui eram exigências morais, né? Civis. Não está falando nem de coisas religiosas. Está falando de coisas, né, de caráter de justiça social, de caráter humano. Então, veja só, muitos dizem que a lei era severa e que não devemos nem estudar o Antigo Testamento para não voltar essa lei, que devemos viver no tempo da graça. E vamos entender algo muito tremendo. O que diz aqui no profeta Jeremias 33, versículo 25 e 26. Saúde. Quem achou? E se dispõe a ler? Então eu também rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu povo. 25 e 26. 25 e 26. Isso. Eis o que Adonai diz: se eu não tivesse estabelecido minha aliança com o dia
e com a noite é fixado as leis para o céu e para a terra, então eu também rejeitaria os descendentes de Jacó e de meu servo Davi, não escolhendo de seus descendentes pessoas que governassem sobre os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, porque farei-o tornar seus cativos e lhes mostrarei compaixão. Em algumas outras versões diz: se a minha aliança com o dia e a noite não permanecer e eu não colocar os meus estatutos no céu de forma eterna, ou seja, os mandamentos, os estatutos, tudo que Deus criou foi para ser eterno. Deus não criou coisas passageiras. A gente vê como a Bíblia descreve: dia, e noite. Conforme Deus criou, ainda hoje é do mesmo jeito. Porque o Senhor estabeleceu o dia para governar, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Assim também todos os estatutos que o Senhor estabeleceu para o seu povo são eternos. Não são abolidos. Porque de que adiantaria uma casa de justiça se não tivesse um estatuto, se não tivesse uma lei para se basear nela? Se for só o eu acho. Cada um podia aplicar de acordo com a sua própria vontade, de acordo com a seu próprio interesse. Ou seja, Deus criou um estatuto para que fosse cumprido, para que fosse seguido, que é a palavra de Deus. Por isso nós devemos guardar a palavra de Deus. E muitos dizem que o Antigo Testamento era muito rigoroso, quando diz olho por olho, dente por dente. Uma vez eu ouvi uma explicação acerca disso que me marcou muito. Quando a Bíblia diz assim, olho por olho, dente por dente, significa que aquele que feriu o teu olho e tirou a tua capacidade de ver, e tirar a tua capacidade de trabalhar, ele tem que te ressarcir financeiramente. Não é que você vai lá e vai ferir o olho dele. E hoje acontece isso, quando você perde uma capacidade por conta de um trabalho ou por conta de um ato brutal, a pessoa é indenizada, tem que ser ressarcida nos seus direitos. Então, isso já era praticado desde o Antigo Testamento. Quando alguém te feria, alguém te agia de uma forma que ia te prejudicar, então era levado esse caso até a casa de justiça. A casa de justiça dava a sentença, obrigando aquele que feriu a restituir. Amém? Então, a casa de justiça é que mantém a ordem sobre um lugar, sobre um território, sobre pessoas. É a casa de justiça. Então, a igreja tem que recobrar a sua identidade. Por quê? Porque por não entender a sua identidade, muitas vezes está mendigando, quando deveria estar governando. Por que hoje a igreja não se dá conta de quem ela é e fica atrás de tantos patrocinadores, de tantos recursos, quando a igreja está colocada sobre um território para administrar os recursos desse território? Nós não precisamos sair correndo atrás de empresários, atrás de pessoas que venham investir em nós. Por quê? Porque nós estamos em um território para governar os recursos do reino. E os recursos do reino virão até nós. Glória a Deus. Os recursos têm que corrigir o propósito. Tem que corrigir o propósito. E é tremendo porque Jesus, ele não só foi anunciado no Antigo Testamento como figuras, como sombras, mas Jesus veio em carne e manifestou tudo aquilo que muitas vezes estava em código e mistério para nós, dentro de uma realidade que todos nós podemos experimentar. Então a lição 18 também fala de Marcos 1 e 2. E inicia Marcos 1 falando de João Batista. Batismo de João Batista no Rio Jordão, preparando o caminho para o Senhor.
Porque Jesus somente iniciou seu ministério depois do batismo. Olha que tremendo. Só começou seu ministério depois que ele foi batizado. Aos 30 anos. Até os 30 anos ninguém nem conhecia Jesus. Jesus era calado. Filho de José e Maria. Filho do carpinteiro. E quando se fala carpinteiro, a gente às vezes interpreta isso como algo negativo, como se fosse uma profissão sem valor, desvalorizada. Pelo contrário, era de alto valor. Porque um carpinteiro naquela época era como um arquiteto. A gente vê casa de madeira aqui, né? Casa de madeira, as casas eram de madeiras. O carpinteiro é quem planejava a casa, fazia todo o desenho, todo o projeto. Não somente fazia portas e janelas, fazia a casa. Então era uma profissão muito nobre, como construtores. E aí, após Jesus iniciar o seu ministério, a Bíblia diz em Marcos capítulo 2, abra comigo para você ver que tremendo. Antes de entrar no 2, deixa eu me falar aqui, Marcos capítulo 1. Essa Bíblia aqui está bem detalhada aqui os títulos, eu vou mencionar aqui. É quando Jesus chamou os discípulos, que eram discípulos de João, para segui-lo. Dentre eles, André, Pedro, e o chamou para serem pescadores de homens, pescadores de almas. Imagina uma pessoa que pesca peixe, pescador de peixe, passou a vida inteira com essa profissão, de repente chega uma pessoa e diz assim: olha, eu quero que você seja pescador de homem. Eu nunca pesquei homem, pesquei peixe. Homem eu nunca pesquei. Mas essa expressão pescadores de homens significa que Jesus estava chamando Pedro para ser um evangelista, aquele que ia tirar outros de uma vida sem propósito, de uma vida sem sentido, ia lhes apresentar um propósito, lhes apresentar um sentido, tirar homens que estavam no mar, na mescla. E logo Jesus entra em Cafarnaum. Jesus, durante muito tempo, embora nasceu em Belém, foi criado em Nazaré. Nazaré foi a cidade que Jesus foi criado como menino, até a fase mais ou menos de adulto. Logo depois, Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade do lado, onde Jesus iniciou seu ministério em Cafarnaum. Então entraram em uma sinagoga em Cafarnaum e ali estava ensinando. Jesus passou a ensinar em Cafarnaum. E olha só, versículo 22, Marcos 1, 22. Diz: e maravilharam-se da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Viam autoridade em Jesus. Jesus tinha autoridade para ensinar. Por quê? Porque havia diferença entre a autoridade de um escriba e a autoridade de um rabino na época. Para a melhor compreensão de vocês, um rabino. Porque o escriba somente deveria repetir tudo aquilo que ele já havia ouvido, já havia aprendido, e ele tinha que mencionar o nome do rabino que falou. Por exemplo, se fosse falar uma frase, tinha que dizer: rabino tal disse isso. No nosso contexto, pastor tal disse isso, líder tal disse isso, Tinha que dar referência de quem foi que disse, porque ele por si só não tinha autoridade para falar as coisas da sua própria compreensão.
Mas um rabino era aquele que já tinha passado pelo ritual, né, de uma ordenança, de uma ordenação. Um ritual chamado semídia, ou semijar. Uma ordenação para que fosse uma autoridade, né, que já pudesse interpretar as escrituras e as profecias. Então viam Jesus ensinando não como um escriba, que lia o rolo e só mencionava o rabino tal disse isso, o rabino tal disse aquilo. Mas Jesus já estava dando novos ensinamentos, novas interpretações que nunca ainda tinham sido ensinadas por mestre algum. Jesus começou a receber revelação diretamente de Deus, do Pai, e passou a ensinar aqueles que estavam lhe ouvindo. Amém? E todos admiravam, por quê? Porque não era comum. E quando viam Jesus ensinar, logo queriam saber: ei, quem te deu essa autoridade? Quem te deu essa autoridade para você estar ensinando dessa forma? Isso é o mesmo que perguntar: quem foi o teu mestre? Quem te ordenou? A qual escola você pertence para você estar ensinando isso? Jesus disse: eu não tenho que dar resposta nenhuma para vocês. Jesus sempre gostava de responder dando uma nova pergunta. Vocês estão me perguntando, pois eu também vou perguntar uma coisa a vocês. O batismo de João era do céu ou era dos homens? E eles ficaram: se a gente disser que era do céu, vão perguntar por que a gente não se batizou. E se a gente disser que era dos homens, a gente tem medo, porque todo mundo tem João como profeta. Então ficaram calados, não vamos dizer. Então Jesus também, tão pouco eu vou dizer a vocês. Ou seja, Jesus tinha autoridade para ensinar. E olha só a autoridade de Jesus, versículo 23, Marcos 1, 23. Diz que Jesus estava na sinagoga. A sinagoga é também uma casa de estudo. E havia um homem com espírito imundo, o qual exclamou: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir? Bem sei que tu és o Santo de Deus. E Jesus repreendeu, dizendo: cala-te, sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando, começou a ter convulsão, e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, ao ponto de perguntar entre si: que é isto? Que doutrina é essa? Libertação de demônio? Dentro da sinagoga, onde só poderia ter crente, só poderia ter homens de Deus. Então a sua fama começou a correr por toda a província da Galileia. Versículo 29, Jesus vai à casa de Simão Pedro e cura a sogra de Pedro. Pedro pensou que já estava se livrando da sogra. Aí vem Jesus e disse: não. Jesus vem, visita a casa de Pedro e cura a sogra de Pedro. E a sogra de Pedro, de imediato, passa a servir Jesus também. Jesus cura leproso, enfermo. E olha só, para curar um leproso, somente o sacerdote tinha essa autoridade. No Antigo Testamento, quando o homem ficava leproso, né, ou por idolatria, ou por desobediência, ou por falar mal de outras pessoas, ficava leproso, ou por ser orgulhoso, como Naamã, né, ficava leproso. Tinha algumas coisas que poderiam causar a lepra. A lepra tinha uma causa, não era um acidente, era uma causa. Então, quando alguém ficava leproso, né, deveria ir ao sacerdote para que o sacerdote lhe observasse se realmente era sintoma de lepra. Se fosse, o sacerdote diria: fica 7 dias isolado, guardando a palavra, mas fica isolado, e volta daqui a 7 dias para ver se já está sendo curado. Se não, ficava mais 7 dias. Porque os leprosos não podiam habitar juntamente com os saudáveis, né? Ou seja, Jesus atuava como um sacerdote também. O sacerdote era aquele que tinha o poder legislativo, né, da palavra, que observava, que interpretava. Então Jesus também não só, né,
cuidava dos leprosos, mas tinha autoridade para curar a lepra de imediato. O sacerdote dizia assim: vai 7 dias e se afasta e depois volta em 7 dias. Jesus dizia assim: quero que você seja curado agora. Ou seja, não precisava esperar 7 dias. Bastava uma palavra de Jesus. Uma palavra. Jesus curou aqui em Marcos 2. Agora vamos entrar aqui. Diz assim: alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, onde Jesus tinha o seu ministério, e soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares à porta cabiam. Souberam que Jesus estava em casa, no território, né? Então veio a multidão atrás dele. E vieram ter com ele, conduzindo um homem paralítico, trazido por 4 pessoas. E não podendo se aproximar de Jesus devido à multidão, vieram pelo telhado. Vieram pelo telhado, fazendo um buraco no telhado, onde jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, olha o que é que Jesus disse: filho, os teus pecados são perdoados. Jesus estava ensinando a palavra dentro de uma casa e havia uma multidão ao redor. Acho que muitos de nós já vimos essa cena em filmes, nem em alguns seriados. E aí vem os amigos desse paralítico e tem uma ideia: a gente não consegue chegar lá por baixo, vamos por cima. Vamos destelhar a casa e vamos colocar ele lá embaixo onde Jesus está ensinando. E Jesus, vendo essa atitude de fé, olhando para ele, Jesus nem sequer mencionou dizendo que ele fosse curado. Jesus primeiro disse: os teus pecados são perdoados. O que é um pecado? Uma transgressão, um erro. Ou seja, quem tem poder para perdoar o pecado? Quem tem poder para declarar o que está debaixo de condenação, absolvição? Aí é o poder jurídico. Jesus disse: os teus pecados são perdoados. E é interessante que, assim como o Filho do Homem, Filho de Deus, perdoou os pecados, ele também deu esse poder à igreja. Ele deu esse poder à igreja de perdoar pecados. Quando Jesus perdoou os pecados desse homem, muitos se escandalizaram: quem é esse? Somente Deus pode perdoar pecados. E é verdade. Só que não esqueçam do poder representativo. Deus outorgou poderes a homens para que lhe representassem. Pastor, mas se o homem lhe representar mal, então Deus retira essa autorização e entrega para outro. Mas Deus entregou, foi esse propósito de ele formar uma igreja, formar um corpo jurídico, formar uma querida, uma casa de justiça. Porque o que nós falamos em nome do Senhor, né, há de se cumprir. O que nós permitimos será permitido, o que nós proibirmos será proibido. Aqui, vamos dizer aqui, Lucas 20, 21. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Não é Lucas, então é João. Deixa eu ver. João 20, 21. João 20, 21 ao 23. Olha que tremendo. Quando encontrar, diga amém. Diz assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Esse Pai seja convosco no hebraico é Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vocês.
E, havendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito. Digam, recebam o Espírito Santo. Embora receberam no dia de Pentecostes, Jesus profeticamente soprou sobre eles o Espírito. E, havendo dito isso, soprou o Espírito Santo. Versículo 23, olha só. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão... Vamos ler mais uma vez. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão... E aqueles a quem tiverdes... Olha só, aqueles a quem vocês perdoarem serão perdoados. Aqueles que vocês retiverem o perdão, será retido o perdão. Ou seja, Jesus também outorgou à igreja, porque essa mensagem era aos discípulos, sejam bem-vindos. Outorgou à igreja o poder para perdoar os pecados em nome de Jesus. Amém? Amém. Ou seja, Jesus tinha autoridade para ensinar. E a autoridade que ele recebeu, Jesus disse, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Quando ele já havia passado pelo processo de morte e ressurreição, antes de voltar ao Pai, ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Todo o poder, toda a autoridade. E antes dele ir ao Pai, ele transferiu esse poder, essa autoridade à igreja, aos seus representantes. No caso, Somos nós. Então veja que interessante. Amém? E aí todos viam que Jesus estava perdoando o pecado daquele paralítico. E logo começaram a blasfemar. O que é esse para perdoar pecado? Então Jesus conhece, a Bíblia diz assim, olha que tremendo, Jesus conhecendo o pensamento. Jesus, o Filho de Deus, tinha uma percepção tão aguçada, tinha um discernimento tão apurado, que ele podia olhar para uma pessoa e saber exatamente o que a pessoa estava pensando. Por isso que muitas vezes assim, Jesus discernindo o pensamento e o coração deles. Eles nem perguntavam, mas Jesus sabia que estava com aquele martelo batendo na cabeça deles. E Jesus queria responder, para que eles ouvissem a verdade. Então começaram a questionar, que é isso? Só Deus pode perdoar o pecado. Então Jesus disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar o pecado, eu digo a esse homem paralítico, levanta e anda. Toma a tua cama, toma o teu leito e anda. E esse paralítico, já de muitos anos, sem andar, automaticamente recebeu uma palavra de cura, de absolvição, de perdão, para que ele pudesse voltar a andar. Ou seja, a ênfase do Evangelho de Cristo não se trata somente de nos tornar mais religiosos, de nos fazer criar uma liturgia. Como eu falei no início, né, o propósito de Deus não foi criar um corpo eclesiástico, né, senão uma casa de justiça, uma casa de poder com autoridades que representem a Deus nos assuntos do reino, que tem o poder de curar, de libertar, em nome do Senhor, que tem o poder de permitir e restringir tudo que vem em um território, através da oração, através dos ensinamentos. Ou seja, qual é o poder da igreja? Começa a se levantar e o sistema das trevas é tão sutil que se infiltra primeiro, vem pelas escolas, depois vem por alguns projetos sociais, depois vem pela mídia, né? Vem estabelecer ideologias, ensinamentos errados, levando o povo a pecar contra Deus. E a igreja tem que se posicionar
com os ensinamentos corretos, com a verdade, com a palavra de Deus, mostrando explicitamente qual é a vontade do Senhor, qual é a verdade do Senhor. Amém? E aí, por outro lado, né, como falamos de caso de justiça, tem aqueles que são legalistas, querem pegar as leis, as ordenanças, os estatutos, não para absolver os outros, mas para condenar os outros, para perseguir a igreja. Então Jesus, né, chamou Mateus e Levi, aqui em Marcos 2, a partir do 13, chamou Mateus e Levi para ser seu discípulo. E Jesus logo estava comendo com os publicanos e pecadores. E começaram a julgar Jesus. Que é isso? Como é que esse homem pode ser um homem de Deus? Está aí no meio de pecadores, no meio de publicanos, coletores de impostos. Então Jesus diz: quem precisa de cura não são os doentes. Eu vim para os doentes e não para os justos. Eu vim para os pecadores e não para aqueles que são justos. O que significa isso? Significa que Jesus veio com o propósito de resgatar aquilo que estava perdido. Por isso que muitos que dizem assim: eu sou uma pessoa justa, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém, às vezes pode dizer que nem precisa de Deus, que é tão bom. Mas Jesus veio para aqueles que sabem que não são tão bons, que precisam de ajuda para vencer as suas debilidades, as suas limitações, que precisam serem transformados, ter um coração purificado. É porque muitas vezes nós acumulamos em nossa vida muitos resíduos ruins, negativos, sentimentos negativos, amargura, ressentimentos. Pelas experiências da nossa vida, todos nós estamos sujeitos a isso. E quando nós vamos até Jesus, nós devemos saber que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, para transformar a nossa vida, para purificar o nosso coração. E logo vieram os discípulos de João consultar sobre Jesus. Isso é muito interessante. João e Jesus eram parceiros ministeriais. João veio preparar o caminho para o Senhor. Mas os discípulos, entre eles, às vezes se competiam muito. Às vezes ficavam competindo. E João, né, tinha um estilo de vida muito intenso pelo ministério profético que ele carregava. Então João vivia jejuando, não comia todos os alimentos, só comia mel silvestre e gafanhotos. Só que esse gafanhoto não é inseto, viu? Gafanhotos é uma fruta que dá lá em Israel. É parecido com o hangar aqui, aquele hangar grande. Parecido com É o nome, né? é engar ou é hangar? Engar, pronto. É engar. Então, João comia praticamente isso. Só fruta. A pessoa não comia carne, uma carninha, um queijo. Então João tinha esse estilo de vida. Os seus discípulos também eram submetidos a esse estilo de vida. E quando viu Jesus, e o discípulo de Jesus, comer, estar, né, sem jejuar como eles estavam, logo foram perguntar aí por que os seus discípulos jejuam como os discípulos de João. Então Jesus diz: pode a noiva, né, ou os convidados ficarem tristes enquanto está o noivo aqui na festa? Quem vai para uma festa pode ficar triste? Se vai perder muita coisa, né? Porque na festa é para se alegrar, é para comer, para festejar. Então Jesus disse: olha, enquanto eu estou aqui, deixa eles festejar, deixa eles se alegrar, porque vai chegar o dia que o noivo vai ser tirado. Então eles vão jejuar. Então eles vão se entristecer. Há um momento para todas as coisas. Né? Mas o que eu quero dizer? Que a gente tem que entender que às vezes pessoas que são parceiras ministeriais estão vivendo propósitos distintos, diferentes. A gente não tem que ficar se comparando com o outro. Se você está jejuando lá no seu ministério, eu tenho que jejuar no meu. Aí fica aquela competição.
Não, Deus está construindo propósitos diferentes. Amém? Então, para a gente já ir finalizando, eu vou chamar aqui a minha esposa para cá, também compartilhando a palavra do Senhor. Vou finalizar aqui. Jesus sai com seus discípulos no sábado e vai colher espigas. Quantos já ouviram isso? Muitos dizem, Jesus quebrou a lei do sábado, porque foi colher espigas. E onde é que está escrito que isso era proibido? Colher espigas. Nem canto vai estar escrito isso, amigo. Mas você sabe por que tinham isso como uma proibição? Porque havia uma instituição de religiosos chamada fariseus, que eles haviam criado estatutos, doutrinas de homens e não era de Deus. Não foi Deus que instruiu. Não foi Deus que instruiu isso, foi os homens. Os fariseus criaram 39 proibições para a lei do sábado. Não podia acender fogo, não podia escrever, não podia sair da sua casa mais do que 1.400 metros. Não podia bordar, não podia trabalhar, não podia contar dinheiro, nem receber dinheiro. Ou seja, eram leis que foram instituídas pelos fariseus. Jesus não guardava isso. O sábado de Jesus era diferente. Jesus não quebrou a lei do sábado que Deus instituiu, que era para santificar o sábado, o dia do Senhor. Santificar uma coisa, ser escravo desse dia é outra. Tanto é que esse capítulo 2 de Marcos, Jesus termina dizendo assim, que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Por que foi feito o sábado? Para a gente aprender a descansar. Ou seja, o homem é maior do que o sábado. O sábado foi feito por causa do homem. Ou seja, quando nós somos indisciplinados, quando nós somos imaturos, quando nós não temos consciência, o que nós precisamos? De regras. O que as crianças mais necessitam? Limites, regras. Mas uma vez que eu já aprendo a discernir o que é bom e o que não é bom, preciso guardar os mesmos limites? Não. Já posso administrar isso. Eu já posso discernir, se eu estou tendo uma vida ativista, se eu estou sendo escravo do meu trabalho, se eu estou sendo escravo dos meus projetos e não estou tendo tempo para a família, não estou tendo tempo para o Senhor. Então Jesus disse, olha, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Eu não sou escravo do sábado, eu sou Senhor do sábado. Por isso Jesus não pegou por quê? Jesus teve fome com seus discípulos. Ele foi e colheu as espigas. E Jesus debulhou essas espigas, do milharal lá, para comer. E logo foi interrogado, Jesus disse, vocês nunca ouviram o que Davi fez com seus discípulos? Quando teve fome, entrou no templo e comeu da mesa dos pães da preposição que estava lá no lugar santo, que não era lícito ninguém comer a não ser os sacerdotes. Se vocês têm Davi em autoestima, por que vocês não estão tendo a mim como um homem de Deus? Sim, estão me tendo como um desobediente, um rebelde, um transgressor, um falso profeta. Por quê? Porque Jesus, como nós falamos em outras classes aqui, Jesus tinha um jugo suave, tinha um fardo leve. E ele tinha autoridade para estabelecer dentro da sua escola, da sua casa, da sua família, quais seriam os limites a seguir. Isso é até interessante, eu senti até de repetir sobre isso. Quando Jesus disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo. Não sei o que vocês já ouviram sobre jugo. Mas jugo fala de um instrumento de unir dois animais de campo, como dois bois, que estão trabalhando no arado, na roça.
E geralmente quando um estava cansado ou estava cansando, era unido um boi mais jovem, mais forte ao lado dele para poder fortalecer porque estava cansando. E também aquele que estava mais jovem, ele aprendia o ritmo de trabalho, o caminho com o mais experiente. E esse jugo servia para trazer o ensino entre os dois, o equilíbrio entre os dois. Também o jugo fala de um cajado de pastor, aqueles pastores de ovelha que tinham um cajado, e na borda do cajado, na ponta do cajado, tinha um arco, uma meia-lua, e as ovelhas estavam dispersadas ou estavam com algum problema de dificuldade. O pastor colocava o cajado no pescoço da ovelha e saía guiando ela para que ela não ficasse fora do caminho. Mas também o jugo representa algo muito interessante, porque jugo significa, dentro da interpretação bíblica, a forma em que um mestre ou um líder interpreta as escrituras, porque a forma que ele interpreta ele também vai impor para outros. Ou seja, o que para mim é pecado, eu vou dizer para você também que é pecado. O que para mim não é pecado, eu vou dizer para você que não é pecado. Então Jesus disse, o meu jugo é suave. Por quê? Porque Jesus não era tão exigente quanto os fariseus. Jesus não guardava as doutrinas de homens, mas sim os ensinamentos de Deus, do Pai. Amém? Ou seja, a igreja foi chamada para ser casa de justiça. Temos que entender para que fomos chamados. Porque vamos passar pelos processos de cura, vamos passar pelos processos de restauração. Isso na mão de ministros, isso na mão de representantes de Deus, que vão nos ajudar a resolver assuntos mal resolvidos em nossa vida. Debilidades, problemas, assuntos legais. Vão estar nos dando essa assistência, mas vai chegar o dia que o Senhor vai me levantar para eu ser a igreja. Para eu ser a voz profética, para eu estar orando e intercedendo a favor de outros. Está ajudando outros a resolverem assuntos legais. Amém? Você quer compartilhar alguma coisa, irmão? Ou já podemos orar? Sim, você pode compartilhar uma coisa. Se eu tivesse com dúvida, eu ia dizer para ele. Mas se ele convocou, logo eu tenho que saber o que responder. Eu aproveito para falar para nós mulheres, né? Para falar para nós mulheres que quando a autoridade nos chama, nós temos que saber que aprendemos a responder. Então há um tempo de aprender. E há um tempo de saber o que responder. Né? A autoridade do marido, quando chama a esposa, a mulher, sempre tem que estar inteirada nos assuntos do marido, para que quando ele esteja ali como autoridade representativa na casa, ou nos seus negócios, ou na comunidade, a mulher esteja inteirada e quando ele lhe convoca, o que eu vou dizer? O que eu posso falar? Aquilo que você tem participado e aprendido com ele. Amém. Então a mulher tem que procurar sempre estar no mesmo nível de entendimento. É claro que o homem ensinando é de uma forma, a mulher sempre tem uma didática, né, característica dela. A mulher tem, a gente tem aprendido que a mulher tem um magistério, a mulher tem a capacidade de sempre expandir o que o homem fala. O homem fala 10 palavras, a mulher fala mil. E é importante entender esse tipo de preparação, exatamente quando o Leandro falou que ia me chamar, né? Então eu já tinha buscado uma palavra e foi confirmação para trazer para vocês aqui esse momento de Jesus, porque Jesus foi levantado como autoridade representativa do Pai. E todos nós sabemos que Jesus só começou o seu ministério aos 30 anos. Exerceu o seu ministério em 3 anos e meio. Com 30 anos ele esteve aprendendo. A sua primeira etapa de educação foi na casa dos seus pais, José e Maria. Mas depois disso, Jesus teve que aprender a lidar com as autoridades do seu tipo, da sua geração.
casa, das escolas. Jesus teve que estudar. E aqui em Lucas, no capítulo 2, eu quero ler do versículo 46 a 49, nos mostra um acontecimento que foi registrado, que nos esclarece o tempo que Jesus foi introduzido nas casas de estudo e começou como um estudante a responder, a trazer respostas ao ensino. Vamos ler a partir do versículo 41, Lucas capítulo 2, do versículo 41 ao 40. Nós vamos ler até o 49. Tá? Mas é importante entender que um filho na casa, ele terá a sua educação, formação de filho, mas chegará um momento que ele vai começar a ser um assistente das autoridades na casa, dos pais ou de quem lhes educa. Um tempo ele vai sentar para aprender, ele vai só ouvir e observar. Chegará um tempo que ele vai começar a ser um assistente, quando o pai começa a dizer, a mãe começa a dizer, dando instruções, que eles já estão aptos a começar a ajudar. Não ainda tomando a autoridade, né, representativa, mas dando uma assistência. Mas logo ele vai crescer e amadurecer na educação, onde o pai ou a mãe, ou quem lhe educou, lhe preparou, se ausentando, estes filhos terão que responder à educação e poderão representar no poder representativo da autoridade que lhe educou, lhe formou, né? Tem o poder representativo na casa para resolver assuntos, para trazer soluções, para ajudar na educação dos que estão nascendo na casa, né? Não só como uma voz de autoridade, mas principalmente como exemplo. Em Lucas capítulo 2, no versículo, vamos começar do 41 para a gente chegar no 46. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Toda a família de Jesus anualmente ia a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre a carruagem, os companheiros de viagem, foram caminhando de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Veja, Jesus não estava ensinando na casa de justiça, em meio aos legisladores, doutores, escribas e todos aqueles que já estavam no nível de graduação, né, já aptos a julgarem em Israel. Veja que Jesus estava ali como um estudante, porém Jesus já havia alcançado uma primeira etapa de educação na casa dos pais, porque com 12 anos, todo menino, um filho estudante de uma casa de estudo, né, ele passa por uma graduação, uma primeira graduação, que é o Bar Mitzvah, e então ele se torna um filho de mandamento, que significa um estudante dedicado e comprometido com a palavra de Deus. E ele então começa a observar e ele começa a ser inserido junto com o pai e com os sacerdotes que são responsáveis de assuntos do templo, de assuntos da casa de legislação, né, das leis de Deus. Então Jesus estava nesse tempo, né, já com uma consciência na palavra, nos ensinos, e ouvindo, fazia perguntas, um ouvido de estudante, mas ele já interagia, já tinha uma dinâmica no ensino. E todos
os que o ouviam, no versículo 47, e todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Ele fazia pergunta e ele mesmo explicava, porque não sabiam explicar o tamanha, profundidade das suas perguntas. Então, quando ele perguntava, ele já estava direcionando as respostas. Veja que uma dinâmica inteligente, uma dinâmica de ensino que ele alcançava a revelação. No versículo 48 diz assim: logo que seus pais o viram assentado em meio a essas autoridades, logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpriria estar na casa de meu pai? Não havia outro lugar que eu deveria estar, no qual vocês têm me preparado, para que eu possa ser resposta, para que eu possa dar respostas. Quando meu esposo disse, qual é o propósito de sermos igreja na comunidade? Qual é o propósito de sermos igreja? Então Jesus já estava entendendo que ele estava aprendendo para ser uma autoridade que julgasse corretamente, uma autoridade que aplicasse justiça segundo a justiça do Pai, uma autoridade que fosse capaz de absolver e de sinalizar um erro, de julgar o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que não é bom, o que convém e o que não convém. Mas Jesus, como um bom estudante, porque aqui está falando de Jesus homem, um Jesus que teve que desenvolver na inteligência emocional, na inteligência espiritual e teve que amadurecer. Tá? Muitos podem pensar, mas era o Filho de Deus, Jesus teve que ser comprometido, teve que subir os níveis de educação. Jesus não sabia, quando criança, o que ele seria na sua fase adulta. Jesus foi sendo construído pelo Pai através dos seus educadores, dos educadores do Pai Celestial na terra. Conferiram educadores na terra. José foi seu pai adotivo. Um pai adotivo é o que educa na educação, não é só para dar alimento, dar vestes e proteção, mas um que educa. Então José foi o pai escolhido por Deus para educar Jesus. Maria foi a mãe que entendeu desde a sua etapa de corresponder ao marido, ao que era gerar uma profecia, porque um filho é uma profecia. É uma palavra que se converte em um propósito para Deus, para um lugar, para ser o que Deus planejou que fosse. Então Jesus responde: não sabíeis que me correspondia, que me cumpria estar na casa de justiça, aprendendo justiça, para aprender a legislar corretamente, a estar comprometido com os assuntos do reino, a estar comprometido com os negócios do meu Pai. Veja como Jesus já estava despertando a consciência do que ele tinha que responder, a uma educação. As crianças, quando vão sendo educadas, vão sendo despertadas nos seus dons, nas suas capacidades, para entender o que elas podem alcançar. As crianças nessa idade já começam a sonhar: eu vou ser um médico, eu vou ser um doutor, eu vou ser um juiz, eu vou ser um professor, um mestre. Você pergunta, os pais gostam de perguntar para as crianças o que eles vão ser quando crescer. E começa a despertar os sonhos, e muitas vezes eles descobrem: eu vou ser um músico, porque descobriu que toca um instrumento. Eu vou ser um cantor, uma cantora, porque descobriu que gosta de cantar. Então é a fase da descoberta, é a fase da consciência, e é a fase também de conectar esta consciência
espiritual. Jesus responde aos seus pais educadores que eles já haviam cumprido uma etapa de educação e que ele precisava prosseguir, né? Avançar. Muitas vezes os pais retêm os filhos porque não querem investir, pensam que não podem, outros não querem. Isso aí não entendem o propósito e não investem. Isso aí é bobeira, isso aí não, tem que trabalhar, porque muitas vezes quer que os filhos trilhem os seus passos. Veja que José foi carpinteiro, ensinou a arte da carpintaria para Jesus, mas Jesus não iria ficar nos limites do seu pai José. Cada um tem que responder ao seu chamado, ao seu desenho, e os pais têm que descobrir. O próprio Jesus respondeu aos pais dizendo o seguinte: recordem a profecia, recordem para que o Pai lhes entregou a minha vida, para que vocês eduquem, para que vocês invistam, para que vocês contribuam na educação. Tem que investir nos filhos, tem que apoiar os filhos, tem que afirmar os filhos. Muitos filhos falam segundo uma projeção futura e os pais riem, debocham, criticam e ali colocam um jugo. Um jugo é uma interpretação imatura daquilo que Deus está anunciando a partir da própria descoberta que está surgindo, porque temos que descobrir tudo que o Pai Celestial depositou nos filhos. E juntos, né, é claro que os filhos estão imaturos, mas os pais são responsáveis quando descobrem de investir. Então aqui, Maria guardava no coração, a mãe de Jesus, a profecia, desde quando ela foi visitada pelo anjo. José foi visitado pelo anjo do Senhor, confirmando a profecia. E eles tinham que fazer com que essa profecia se cumprisse. É um projeto que Deus entregou aos pais para formar os filhos, porque os filhos vão cumprir as demandas do reino, mas eles precisam estar aptos. Jesus aqui estava apto para exercer o ministério de mestre, um mestre de justiça, porque Jesus é o Messias, e a palavra Messias significa ungido para, separado, apartado para. E Machia, que é Messias, significa mestre de justiça. Então Jesus foi ungido para ser um mestre de justiça, com o poder jurídico representativo do Pai. Então, olha que importante entender as etapas de formação, entender que é necessário comprometer-se com a educação para entender a que fomos projetados pelo Pai, responder, trazer resoluções, soluções, respostas, ser respostas quando as autoridades necessitarem. A quem podemos buscar? A quem podemos pedir ajuda? A quem podemos confiar? Tem um homem justo. Tem uma mulher de autoridade que pode ser assistente da autoridade principal. Porque recebeu educação, recebeu treinamento, recebeu consciência e tomou responsabilidade de preparar-se. Né? Jesus estava tomando responsabilidade como um filho de Deus, mas também um filho responsável na casa com a educação dos pais, e começou a responder aos pais o que os pais tinham que aprender a investir, mas também a confiar no que o Senhor enviou o filho para que ele crescesse, amadurecesse e completasse a sua carreira. Recordem que José partiu antes da morte e ressurreição de Jesus, mas Maria foi até o fim do processo. Jesus crucificado, Maria aos pés. Jesus ressuscitado, Maria do lado. Jesus em todo o tempo passando os processos, e ela continuou gerando a profecia, não só quando Jesus estava no seu ventre, mas em todo o processo de educação e formação. Jesus, em João capítulo 2, vai a uma festa de casamento junto com a família, com os irmãos, com Maria, com os discípulos. E aí o vinho
vinho nesse casamento acaba. Era o terceiro dia, a festa durava 7 dias. E então Maria, conhecendo a profecia, o propósito de formar uma autoridade, porque Jesus estava no seu tempo de manifestar. Saberemos o tempo de manifestar dos filhos para trazer resposta. Quando forem convocados, eles vão olhar para o pai, para a mãe, para aquele que esteve ali, para aqueles que estiveram ali nos processos, e aí vão perguntar, e aí? Vai, chegou a sua hora, para isso vocês foram preparados, para isso investimos na sua vida. Que tremendo! Onde que eu estou? Jesus na festa de bodas de Caná da Galileia. Queria saber se vocês estão conectados. Na boda de Caná da Galileia. Acaba o vinho. E Maria observa o cenário, porque nós não aprendemos que Maria esteve organizando o cenário. Maria foi antes para ajudar os pais dos noivos a preparar o cenário, porque eles eram amigos. Por isso que a família de Jesus estava lá. Né? No texto a gente vê esse contexto. Maria e Jesus eram amigos, os irmãos de Jesus eram amigos da família, daquele casal, daquela família do matrimônio. Então Maria esteve ali preparando o cenário. Uma mulher madura prepara o cenário. Maria não ia reivindicar um milagre sem saber que ela preparou o cenário e que ali tinha tudo o que necessitava para manifestar o milagre. Então ela mesma chega a Jesus e entende que ele já estava apto para trazer uma resposta. Porque o vinho, como nós aprendemos aqui, representa a vida, representa o sangue. O pão representa o corpo na Santa Ceia e o vinho representa o sangue. Assim como o corpo sem sangue não tem vida, assim também, quando recebemos o ensino da palavra, sem a revelação, sem o propósito, sem uma direção, sem um sentido, não podemos permanecer. 3 dias de casamento e acabou o vinho. Sabe o que faltava ali para que multiplicasse o vinho? Um casamento com uma revelação de Deus. Um casamento com um propósito em Deus. Um casamento com uma direção de Deus. Um casamento com a bênção de Deus. E por isso Jesus foi convidado. Mas os noivos estavam dispersos, ignorantes, alheios. Queriam Jesus como amigo, mas não estavam participando desta revelação. Então Jesus, Maria, chama os servos, e aqueles servos eram assistentes, que já tinham que responder, eram estudantes que tinham que responder. Diz que Jesus instruiu que enchesse as talhas de água e que enchesse até o topo, porque a água representa o ensino, a palavra, porque se não estiver cheio da palavra, como que pode chegar à revelação? Então Jesus dá uma instrução e Maria disse para esses assistentes: façam tudo o que ele disser. E Jesus ainda questiona: Maria, ainda não chegou a minha hora. Mulher, meu filho, eu sei que o que eu tenho gerar. Eu sei o que o Pai está investindo. Eu sei a responsabilidade que nos foi, uma preparação que nos foi dada para uma responsabilidade, para um propósito. Chegou o momento de revelar o propósito. Eu não vou entrar muito no contexto, porque senão vai dar uma outra pregação aqui. Mas temos que entender para que estamos aqui, para que estamos sendo preparados, para que contraímos matrimônio, para que geramos filhos. Os filhos não são só para ter, mas para serem educados, formados, construídos na visão de Deus.
Então, para que casamos? Para que temos filhos? Os filhos não são nossos, são herança do Senhor, mas o Senhor entregou os filhos aos pais para uma responsabilidade que tem que manifestar no tempo oportuno de Deus, pelo qual eles nasceram. Assim eles vão responder, assim eles vão ser a guerrilha, eles vão ser a igreja, as autoridades representativas da casa de justiça, da casa do Pai. O que nós estamos aqui investindo tempo e dedicação é para amadurecer o corpo de Cristo, amadurecer os filhos na casa, mas com a palavra que é a legislação divina, a palavra que é assuntos jurídicos do reino. Tirar os outros assuntos da casa, restringindo, proibindo e permitindo o que convém ao reino de Deus. Ou seja, estamos em um tempo de restaurar a educação na casa, de voltar aos princípios legais do reino de Deus. Por quê? Jesus dizia, quando perguntaram pelo reino, ei-no ali, ei-no aqui, não fiquem aí iludidos com essas mensagens, porque o reino de Deus é chegado entre vós. O reino de Deus está em vós. Temos que viver as dimensões do reino, porque o reino são assuntos de eternidade, mas são assuntos, como meu esposo leu, assuntos de eternidade, assuntos legais, jurídicos, a legislação, que é eterna, porém tem que ser aplicadas e vividas nos seus filhos espirituais. Uma fé que responde à palavra, que é a verdade e a justiça divina. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui porque nós somos chamados a ser essa igreja madura. A igreja que tem a autoridade para legislar, para orar, para liberar a bênção do Senhor sobre os territórios, muitas vezes sobre as vidas, sobre as famílias, que muitas vezes pensam estar debaixo de maldição. Pensam estar, como meu esposo disse, com uma mentalidade órfã, mendiga, pobre. E eu descobri que nesse território, nessa região, há muitas riquezas. E se há riquezas é porque também há escolhidos de Deus para representá-lo nessa administração, para enriquecer a outros. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mulheres de autoridade, mulheres como Maria, mulheres entendidas, mulheres que são assistentes das autoridades, são mulheres de autoridade. Mulheres que são assistentes dos maridos, que são assistentes de homens de governo, que entendem o que Deus está estabelecendo na sua casa, na sua cidade, na sua nação. E os filhos devam ser preparados para cumprir a profecia, que a profecia já se cumpriu, Joel profetizou, em Atos se cumpriu, mas ela necessita se cumprir nas nossas vidas, na nossa geração. Os filhos profetizarão, os jovens serão visionários. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os filhos profetizarão, filhos e filhas. Os jovens serão visionários. Ser visionário é ser empreendedores, ser administradores. Visionário significa ser homens e mulheres de governo. Homens e mulheres entendidas da justiça que agrada a Deus, que corresponde a Deus. E servos, e aí diz, os anciãos voltarão a sonhar, vendo o cumprimento da profecia nos filhos. Os pais vão ser despertados a sonhar, porque terão os filhos visionários, filhos entendidos, filhos que vão perguntar e vão trazer respostas, porque eles não vão abrir mão de aprender. Portanto, o pai invista nos filhos, porque os filhos serão resposta para a sua família, para a sua parentela, para a sua cidade. Porque os filhos são extensão dos pais. Diz que a mulher é a extensão do marido. E a igreja é a extensão de Cristo. Amém? Amém. Então,
não diz a profecia que os anciãos voltarão a sonhar, porque verão o cumprimento das palavras, das profecias na vida dos filhos, dos jovens, né? De uma geração cheia de Deus. E diz que até os servos e as servas da casa serão cheios do Espírito. Amém. Por quê? Porque será uma casa de justiça. Amém. Essa casa de justiça não é, ela tem que começar a ser na nossa vida, porque temos que ser filhos de justiça. Fomos justificados pelos méritos de Cristo, nós temos que aprender a andar corretamente com Deus. Ele sabe das nossas falhas, das nossas debilidades, das nossas limitações, mas Ele nos ensina a andar corretamente com Ele. Amém? E nossa casa é casa de oração. Pode declarar comigo? Minha casa é casa de oração. Onde se constrói os planos, os propósitos de Deus. Porque oramos a palavra, oramos a resposta. Quando oramos a resposta. Porque a palavra que sai da boca de Deus cumprirá. Amém. O que Deus falou a seu respeito do seu marido, do seu casamento, dos seus filhos, declare e ore, porque cumprirá. Gere, profetize, se alegre, e o Senhor convergirá todos os recursos necessários. Vão descobrir o potencial, porque vocês vão estar cuidando e clamando, e Deus dará todos os recursos, todos os como que a gente diz, os treinadores. O Senhor colocará as pessoas de conexões, as pessoas corretas, para contribuir com o que Ele quer construir. Mas também Ele vai remover as peças, as conexões sem propósito. Ele vai arrancar o que não lhe pertence e vai plantar o que lhe pertence. Amém. Aleluia. E todos serão edificados pelo Senhor. Serão plantação do Senhor. Diz que serão árvores de justiça, plantio de Jeová. Amém? Está em Isaías, né? Aleluia. Hoje meu esposo. Amém. Vamos estar orando para encerrar nossa manhã hoje. Mas antes de orarmos, eu quero perguntar se alguém em especial necessita de uma oração específica pela sua vida, para a gente poder estar orando aqui. Nós tivemos esses dias orando pela saúde de algumas pessoas, por conflitos. Nós, como igreja, nós estamos aqui para isso, para orar, para interceder, para declarar a palavra do Senhor sobre aqueles que estão se achegando a Deus. Posso colocar uma intenção não minha, mas da minha sobrinha, são gêmeas, que estão fazendo aniversário hoje, e elas estão passando por turbulências na vida delas, né? Com a minha irmã, que é a mãe delas, né? E pedir oração para elas, para que elas encontrem a casa do Senhor, né? Estejam novamente. Amém. Vamos orar. Vem cá, amor. Quer tirar uma passada para andar melhor? Está orando. Como é o nome dela? Ana Lúcia e Clara e Ana Lúcia. Elas são gêmeas, a Clara veio primeiro, né? E nós, eu e Bianca, somos as madrinhas delas, né? Hoje elas estão fazendo isso. Eu peço para a Bianca vir aqui também. Bianca. Agradeço pela sua delas. Pai, nós te apresentamos a vida, Senhor, das tuas filhas. Senhor, e o pedido dela, Senhor, por sua sobrinha, Senhor. Sim, Deus. Pai, pedimos a tua intervenção nesta hora, Amém. Senhor, sobre essa família, sobre essa casa. Sabemos, Senhor, que o Senhor pode alcançar aquilo que nós não podemos alcançar. Apesar de estarmos aqui, Senhor, tua palavra está com toda a liberdade, está livre, está solta. Por isso, nessa hora, Senhor, pedimos a visitação do Senhor sobre este lar, sobre essa família. Senhor, sobre todas essas circunstâncias, Senhor, que tem trago, Senhor, angústia, que tem trago preocupação, que tem trago, Senhor, inquietações, em nome de Jesus.
Visita, Senhor, nesta hora, e que o Senhor possa trazer a resplandecer a luz sobre esse lar. Em nome de Jesus. Que em meio a esse processo, Senhor, algo bom possa nascer, Senhor. Que é, Senhor, as tuas filhas compreenderem e conhecerem ao Senhor. Assim como disse Jó, Senhor, que conhecia de ouvir falar, e que certa vez, por causa dos processos, das experiências, Senhor, Jó passou a conhecer ao Senhor face a face. Pai, te pedimos que em meio a tudo isso, o teu amor e a tua graça venha se manifestar na casa da tua filha. Em meio a esta família, trazendo paz às sobrinhas. Tudo aquilo que tem trago, Senhor, preocupações, tem impedido, Senhor, descanso. Senhor, em nome de Jesus, a harmonia, a alegria. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar, Senhor, sobre essa casa agora, Senhor. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus, trazendo remissão, redenção, perdão dos pecados. Declaramos, Senhor, em nome de Jesus, toda demanda legal, tudo que tem ter levantado contra essa casa e sua família, Senhor, seja anulado e cancelado em nome de Jesus. E que o Senhor possa trazer a paz, o shalom sobre essa casa. Em nome de Jesus. Nós liberamos o teu Espírito Santo, Senhor, para que possa visitar esta casa, essas famílias, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim. Capacidade, Mais alguém tem esse tipo de oração? Pastor, a nossa cidade necessita de oração pelos jovens. Muito suicídio. Amém. A gente precisa fazer uma oração ao Senhor, os casamentos, muitas famílias destruídas. Pai, nesta hora, Senhor, a pedido da tua filha, Senhor, residente dessa cidade. Portanto, vamos orar legalmente, Senhor, pelos jovens dessa cidade. Pai, em nome de Jesus, repreendemos, Senhor, esse espírito de morte, suicídio, o que tem levado esses jovens, Senhor, a não ter mais esperança na vida, a não ter mais vontade de viver. Pai, em nome de Jesus, seja repreendido, Senhor, em nome de Jesus, toda a causa, Senhor, restringindo as operações desses espíritos, Senhor, em nome de Jesus. E liberamos essa juventude para que possa conhecer ao Senhor, para que possa servir ao Senhor. Pai, declaramos, Senhor, que os filhos dessa terra te pertencem, Senhor, porque a tua palavra diz, Senhor, que os filhos são herança do Senhor. Entregamos ao Senhor, Pai. Te pedimos perdão, Senhor, em nome de Jesus, por ter conduzido essa juventude, Senhor, de forma errada, por ter apresentado, Senhor, essa juventude o carnaval, ao invés de apresentar essa juventude, Senhor, os louvores e a adoração e a santidade. Nós mesmos, Senhor, muitas vezes apresentamos o caminho errado para eles e agora queremos tirá-los, Senhor, desses lugares e pedimos a tua ajuda, a tua intervenção. Em nome de Jesus, declaramos, Senhor, declaramos que esses filhos serão resgatados, não permanecerão no erro, no caminho, nas trevas, em nome de Jesus. Porque há um Pai no céu que os ama, Senhor, e os chama, em nome de Jesus, para a casa do Senhor. Oramos também pelos matrimônios, Senhor, desta cidade. Muitos matrimônios que têm sido desfeitos, Senhor. Muitos matrimônios que têm sido, Senhor, destruídos. Pai, como o Senhor ama a família, como o Senhor ama, Senhor, o matrimônio. Porque o matrimônio, Senhor, é uma revelação de Cristo e a igreja. Pai, mas como tem sido, Senhor, afetado, Senhor, nesta área, em todo o nosso Brasil, as relações matrimoniais, pedimos cobertura do Senhor, do sangue de Cristo sobre os matrimônios, em nome de Jesus. Repreendemos toda a maldição sobre os matrimônios, sobre as famílias, em nome de Jesus. Ministramos a bênção do Senhor sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre o nosso matrimônio. Declaramos que o nosso matrimônio será para servir ao Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar de acordo com a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar, que os matrimônios caminhem de acordo com a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. E que cada cônjuge, Senhor, venha se satisfazer com o seu cônjuge. Em nome de Jesus. E juntos, Senhor, possam servir ao Senhor, possam crescer na intimidade, na fé com o Senhor. Em nome de Jesus.
Declaramos que os matrimônios, Senhor, vão frutificar e vão prosperar, Senhor. Em nome de Jesus. Toda a esterilidade dos matrimônios, tudo aquilo que tem estancado, Senhor, o crescimento na vida dos teus filhos, das famílias, seja agora repreendido em nome de Jesus. Proibimos essas operações, Senhor. E liberamos, Senhor, nesta hora, a visitação do Senhor, a presença do Senhor, unindo, Senhor, os matrimônios das famílias. Em nome de Jesus. Que o coração, Senhor, dos matrimônios se voltem um para o outro. Enquanto eles dialogam, que o Senhor possa restaurar os seus corações, lhes unir, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos, Senhor, que serão um na tua presença. Assim como diz a tua palavra, deixará o homem pai e mãe e será um com a sua mulher, com a sua esposa. Assim declaramos, Senhor, que já não serão dois, mas serão um no Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoamos e que sejam frutíferos, Senhor, e prósperos em nome de Jesus. Mais algum pedido especial? Glória a Deus. Para dentro da minha casa, para fazer um tratamento muito sério, que lá não tem. Eu peço oração assim, que não que Deus livre ela dos processos, eu quero que, eu sei que não é em vão que ela está dando. Então eu peço que a gente, para me dar o discernimento que eu possa conduzir, ser um instrumento para que Deus não seja em vão. Eu creio que tem um propósito muito grande, o fato de estar deslocando de lá para atender o tratamento. Então eu não quero assim que a distração dessas coisas assim, seja motivo para ser envolvido dela. Fortalecer as convicções e propósitos. Pai, nós oramos ao Senhor, porque devemos frente com oração, não devemos temer, não devemos enfraquecer, nos abater diante de problemas que são realidades, mas que a tua palavra, a tua verdade é suficiente para transformar, para mudar qualquer circunstância. Portanto, Senhor, é esta palavra que ordena, que cura, que restaura, nós reivindicamos para esse tempo, para a vida dessas mulheres, para a vida da família, para cada esposa, junto à sua família, junto ao marido, cada filho junto aos seus pais, junto às pessoas que entendem que estão ali para cumprir uma função de ajuda, uma função de dar a assistência necessária, mas também ser a voz de conselho do Senhor, ser a voz de instrução. Pai, que o temor do Senhor esteja nos corações, mas que todo medo caia por terra. Medo, porque a unção do Espírito, o amor do Senhor, que cobre as nossas vidas, lança fora todo medo. Portanto, não haverá medo, haverá revestimento de autoridade e poder, haverá revestimento de força que vem do Senhor. Não haverá medo, ansiedade, preocupação e tristeza. Haverá força, fé,
dia, a vida de Jesus, a vida do Espírito, porque somos um organismo vivo, uma família onde Deus habita, onde o Senhor é o nosso cabeça. Portanto, não temeremos. Você pode declarar: Senhor, não temerei, romperei todas as resistências, atravessarei ao outro lado, porque não ficarei no medo, na desistência, no desânimo, no fracasso, porque eu decido ser conquistadora, vitoriosa. Terei êxito nas minhas ações de fé, porque é poderoso para trabalhar e cumprir aquele que me guia, aquele que me resgatou, que me salvou, que me ensina e que me fortalece dia a dia. Vou de vitória em vitória, caminho de vitória em vitória, avançando rumo ao alvo, ao cumprimento, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, viverei os meus dias e contarei as maravilhas do meu Senhor. Aleluia. Amém. Aplaude o Senhor. Glória Santo. Mais alguém? Quer de oração? Amém. Seja bem-vinda. Então vamos orar encerrando e já indo para casa. Amém. Nós já estamos em casa, né? Mas aqueles que precisam voltar para casa, preparar, né, a refeição, estar com a família. Hoje nós tivemos assim, um pouco mais de tempo. Algumas pessoas chegaram depois, outras chegaram mais cedo, né? Mas a gente quis aproveitar o máximo de tempo para poder estar, né, compartilhando tudo que o Senhor colocou no nosso coração para compartilhar, né? Não sabemos quando estaremos aqui de novo, né? Mas com certeza existe um remanescente com fé que se reúne aqui nesse lugar para orar, para adorar. Vamos estar em contato, né? Um pouco à distância, mas vamos estar em contato, né? Obedecer a agenda do Senhor. É a agenda do Senhor. Se o Senhor quiser que a próxima semana a gente volte, É só clamar. mas glória a Deus. Foi muito bom esse tempo que estivemos aqui. Estamos indo na terça-feira, vamos ver algumas pessoas ainda, outras não. Mas queremos agradecer de coração essa terra que o Senhor nos aceitou muito bem, né? Nos recepcionou muito bem, foi muito bom. Com certeza Deus tem algo grande para esse lugar. Amém. E se você chegou aqui, saiba de que você faz parte desse algo grande. Amém. Deus trabalha com conexões divinas. Amém. Deus usa pessoas para nos levar aos nossos destinos. Amém. Né? Uma vez eu conhecia Jesus através de um contato com uma pessoa que me falou de Jesus. Depois eu conheci outras coisas importantes na minha vida através de um contato com pessoas. Então toda conexão divina, né, nos leva ao nosso destino em Deus. Né? Deus não só conecta pessoas pelo momento, mas por um propósito. Esse propósito é para nos levar para onde o Senhor quer nos levar. Amém? Amém. Pastor, Sim. ali é a Sueli, essa moça aqui, ó. É a Sueli? Sueli. Ela é minha secretária. Ah, glória a Deus. É, da minha casa. Que bênção. Muito bom. Seja bem-vindo, viu? Vamos estar orando. Pai, nesta hora, Senhor, te agradecemos por tudo o que nós presenciamos aqui, vivemos, aprendemos, em nome de Jesus. Mas, Pai, te pedimos que tudo isso que foi transferido a nós venha ser, Senhor, com o propósito de multiplicar, de frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Pai, que cada um que ouviu a Tua palavra, Senhor, não despreze os Teus ensinamentos, senão que coloque por obra. Em nome de Jesus, que aplique em sua vida. E depois ensine a outros, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, que os Teus filhos serão instrumentos do Senhor nessa terra, nesse território. Que serão guiados pelo Teu Espírito Santo. Que serão luz nessa terra. Que serão sal nessa terra, em nome de Jesus. Assim declaramos, Senhor. Declaramos, Senhor, que o Senhor levanta nesse lugar, Senhor, nessa terra, um verdadeiro altar genuíno. Enquanto muitos estão adorando, Senhor, deuses que não são. O Senhor convoca, Senhor, um exército
a se reunir para levantar um altar genuíno ao Deus verdadeiro, ao Deus genuíno. E não estão preocupados, Senhor, com as más notícias, com as crises, com as informações negativas, porque tem a fé, crê no poder da oração, sabe que as suas palavras constroem e tem poder para liberar sobre o território recursos divinos, em nome de Jesus. E assim declaramos os recursos divinos desse território, sejam liberados, Senhor, para as famílias, para os matrimônios, para os filhos, para os ministros, Senhor, para os profissionais. Em nome de Jesus, sejam liberados os recursos, Senhor, sobre esses territórios. Em nome de Jesus. E ao mesmo tempo, Senhor, pedimos que o Senhor sare essa terra, cure essa terra das más experiências, das feridas, das memórias ruins, Pai, em nome de Jesus. Cura esta terra, Senhor. Porque a tua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu os ouvirei. Pai, nós somos esse povo que está se voltando ao Senhor com todo o coração, pedindo perdão, não só por nós, mas pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, pela nossa terra, Senhor. E te pedimos, derrama, Senhor, a cura sobre essa terra. Em nome de Jesus. Venha a cura sobre esta terra, sobre o povo, Senhor. Em nome de Jesus. E declaramos que se levantará um exército nessa cidade. Em nome de Jesus. Em nome de Yeshua HaMashiach declaramos que se levanta um exército poderoso. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. E te pedimos, Senhor, que cada um que esteve aqui e nós também possamos entrar em uma nova temporada. Declaramos uma nova temporada, novo tempo, Senhor. Não mais um tempo de angústia, não mais um tempo de tristeza, não mais um tempo de escassez, não mais um tempo de dor, mas um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de celebrar, porque, Senhor, passamos o tempo da pandemia isolados, mas declaramos, Senhor, que é chegado o final da pandemia e que voltaremos, Senhor, a nos abraçar, voltaremos a visitar, voltaremos, Senhor, a nos reunir, voltaremos, Senhor, a nos expressar com liberdade, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, declaramos que entramos em uma nova temporada, Senhor, de poder. Pai, entraremos nos melhores dias da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Os melhores dias. Por isso, Senhor, já nos alegramos por antecipação. 2021 será, Senhor, o melhor ano da nossa vida. Até que venha 2022. Porque 2022 vai ser ainda melhor. Em nome de Jesus. E assim é a vontade do Senhor para nós. Que venhamos prosperar, que venhamos crescer, que venhamos avançar em tudo aquilo que Ele planejou para nós nessa terra. Em nome de Jesus. Assim oramos, Senhor, e te agradecemos, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Que a tua presença, Senhor, possa ser conosco em nossa casa, em nossa família. Que o Senhor nos ajude a construir um altar no secreto, um altar familiar. E que a tua presença seja cultivada, Senhor, aonde nós estivermos, em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos, Pai. Do amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, o seu amor infinito e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos os que creem e concordam dizendo amém. 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 Aleluia. Amém. Abraço a todos e já encerramos. Fique comigo. Abraço seus irmãos.